programa está oficialmente aberto hoje, dia 4 de setembro de 2025. Você está no canal Cuesta Verde, jornalismo de verdade. Você gostaria de ter um bar? Sim, de ser o dono de um boteco, ou para você que já é do ramo, apenas mudar de endereço. Talvez adquirir mais um estabelecimento gastronômico para o seu império. Bem, o Naldo's Bar está à venda, sim. O meu amigo Naldo quer se aposentar e por isso está vendendo o seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado, na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com um detalhe, por se tratar de um estabelecimento tradicional, você estará adquirindo mais do que um bar. Estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta que eu faço o meio de campo entre você e o Naldo. Ou vá diretamente lá, sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldo's Bar estão na descrição. É isso aí, gente. Vamos aproveitar e ir lá, né? Esses dias quem teve lá foi o Denilson, lá que pôs a foto junto aos tambores. Dá pra ver os tambores de lá, do lado dos tambores, gente. Tem até uma macumba lá perto. Tem tambor de um lado e do outro. Você escolhe qual tambor você quer. Dito isto, livro de oração em mãos. Quem não tiver mãos em posição de prece e muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, é o cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males. Dai-nos o futuro, ó Senhor. Muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. Eu peço a nosso Senhor El Cantare que não permita que justiça alguma ocorra durante esse programa. Muito obrigado. Ok, gente. Estamos retornando à Verdade Alienígena, o famoso quadro Verdade Alienígena. Hoje, com este livro aqui, ó, retornamos ao livro, ó, UFOs captados por câmeras do mestre Ryuho Okawa. E uma coisa que é interessante, que de uns tempos para cá, com o avanço dos estudos, eu estou refutando uma série de argumentos. Sim, uma argumentação bem ruim em alguns casos. Não porque eu queira refutar, mas porque o estudo automaticamente, organicamente, leva a refutar uma série de afirmações que não servem para nada. E a maioria dessa seita que eles chamam de ciência. Isso aí que isso não vira e mexe, aparece até na inteligência artificial, mas a ciência, a ciência diz isso, a ciência não diz nada. Meu. Ciência é um ser abstrato, é um estudo. Ciência é estipular pesos e medidas, é um estudo sobre algo. Porque o que acontece é o seguinte, quando surge um fenômeno, esses ditos cientistas correm para estabelecer o quê? Batalha de narrativa. Tudo é fenômeno natural, fenômeno geológico natural. Quando eles não têm resposta, eles vêm dizer que é um fenômeno geológico natural. É tudo fenômeno natural. Só que aí tem um outro ponto, que até o Spina fala sempre, a natureza não faz ângulos retos. E aí, quando eles quebram a cara, é aí que a seita deles não consegue enfrentar a realidade. Ela é desabilitada pela realidade. Porque se ele for ciência, o que acontece? Parece um fenômeno, você vai estudar esse fenômeno. Você vai ver o que é. E não, eles estabelecem um doxa de que não existe vida além da Terra. Estamos sozinhos neste grande universo, que eles chamam de universo, multiverso. Estamos sozinhos. Não existe transcendência, não existe Deus. Deus é uma criação do homem. Então eles estabelecem essas premissas e tudo que aparece que não tem uma explicação dentro dessa premissa,
eles vêm com aquela conversa de fenômeno natural e escambau. E aí não dá. E por isso que eu falo sempre, a gente tem que estudar a coisa. Isso, esse estudo é a ciência. E estudar com calma, gente. Hoje o pessoal está muito, essa coisa de, muito fast food do conhecimento. O Olavo de Carvalho falava, surge uma notícia, o cara já tem que ter uma opinião. Não! Espera um pouco. Que nem quando surgiu a esfera de Buga. Pessoal, ô Matheus, o que você acha? Não acho nada. Um monte de gente já fala, não, isso daí é conversa, o Jaime Maussan é pilantra, não sei o que caiu na mão do Maussan, e ele está fazendo isso tudo. E essas esferas aparecem em tudo quanto é lugar. Até no Rancho Skinwalker. Eu assisto sempre o Skinwalker, aparece esfera lá, de tudo que é jeito. Ou seja, você tem que esperar para ver. É igual esses asteroides aí que estão aparecendo. Aí o pessoal, Matheus, o que você acha? Não acho nada. Porque as fontes são fontes, não são fontes confiáveis. Se eu desconfio da NASA, eu acho que já falei que a NASA é uma empresa de fachada, eu não posso me valer pelas informações dela. Tem que esperar. Porque senão vai acontecer o que eu suponho que vai acontecer, aquilo que acontece sempre. Só vai passar um asteroide próximo da Terra. Quando você fala próximo da Terra, parece que vai raspar a Terra, vai arrancar um pedaço, arrancar um pouco da Terra junto, acertar a Lua. Aí quando vai ver, o asteroide passou a 500 milhões de quilômetros. Aí vem a dita ciência. Não, mas relativamente, se levando em conta o tamanho do universo, ele passou perto. Passou perto do escambau, velho. Você correu perto, passou lá longe, 500 mil quilômetros, sabe que passou, e eles veem que essa relativamente passou perto. Ou seja, dá para levar uma conversa dessa séria? Não, realmente não. Então vamos ao texto de hoje e vamos conversando e desabilitando o argumento dessa gente. De volta ao texto do senhor Edogawa, que foi publicado no Asahi Shimbun, em Fukushima, muitas pessoas relataram ter visto um OVNI perto do monte Sengamori, que tem o formato cônico e uma altura de 462 metros, sendo que os avistamentos também renderam ao local a fama de cidade OVNI. Sim, Fukushima é conhecida como a cidade OVNI. No site Ufonossato, publicado foi o artigo cunhado de O que é Sengamori? Nota, Mori, ou Mori, acho que eu vou falar Mori, que fica mais perto da pronúncia japonesa. Mori significa floresta. Sen, 1000 e Gan é uma unidade de medida de peso equivalente a 3,74 kg. Ou seja, é a floresta dos 3.000 quilos. Algo como a pergunta de $1 milhão. Lendo-se que é uma bela montanha em forma de cone, com uma altitude de 462 metros, que se eleva ao norte no distrito de Linotio, no sudoeste da cidade de Fukushima. E que, por causa da forma, há a teoria de que seria uma antiga pirâmide. Nota, na live Combustível, Metal e Poema, Mole of Kintyre, cujo link está na descrição, eu tratei de Heródia, uma obra de Herodes o Grande, aquele que mandou matar a molecada, pai de Herodes Antipas, que entregou para Salomé a cabeça de João Batista em uma bandeja. Heródia é uma montanha artificial construída em forma de cone, em cujo interior, qual um formigueiro, há um complexo formado por palácio, balneário, sinagoga, templos, um mausoléu, onde Herodes o Grande foi sepultado, e uma rede de túneis. Ademais, o monte Sengamori, há muito tempo, é tido no bochicho entre os moradores como um local misterioso, sobre o qual objetos luminosos voam. Nos últimos anos tem havido uma teoria de que pode haver uma base alienígena dentro dele. E mais, há um forte distúrbio do campo eletromagnético do monte Sengamori e, em função disso, há pontos em todos os lugares em que a bússola não funciona. Logo, acredita-se que haja sob o solo um forte material magnético, muito similar ao rancho Skinwalker. Mas vamos lá.
Antes de prosseguir, se há de convir que uma estrutura artificial disfarçada de formação geológica não é uma novidade. Por exemplo, a pirâmide branca da região de Xi'an, em Shanxi, na China, que foi coberta com terra e vegetação, e cuja exploração é vetada pelo Partido Comunista Chinês, o qual diz que a Grande Pirâmide, que, como é comum no comunismo, não é chamada pelo que é, e sim pelo que eles querem que as pessoas acreditem, e é por isso que é alcunhada de Mausoléu do Imperador Qin Shi Huang. Nota, não se sabe se é um mausoléu. O Partido Comunista Chinês diz que é. Como os cientistas ou esses membros dessas seitas que eles chamam de ciência dizem que tudo que não tem uma explicação dentro da narrativa deles é um fenômeno natural. Mas vamos lá. A sua exploração é coibida, porque, segundo os arqueólogos chineses, não existe tecnologia avançada o suficiente para evitar a degradação de objetos, pinturas e possíveis relíquias que estejam lá dentro. Nota, se a exploração é proibida, se eles não deixam explorar, como é que eles sabem que tem objetos, pinturas e possíveis relíquias lá dentro? Eu suponho, eles entraram, o que eu suponho, como é que eles chegaram a essa conclusão? O cara entrou um pouquinho, viu que tinha coisa, falou, vai precisar mexer aqui, mexer ali, então não entra. Então você não sabe o que tem lá dentro. Tem esse mausoléu do imperador Qin Shi Huang? Não sei, eles dizem que tem. Nas pirâmides do Egito, até hoje, eles dizem que as pirâmides são túmulos. São os túmulos dos faraós. Nunca acharam uma múmia dentro da pirâmide. Não acharam nada. E aí? Da onde que eles tiraram essa informação? Ah, tá escrito aí nas paredes aí. Escrito, mas não acharam uma. Mas, qual que é a dedução dos buscadores da verdade? As pirâmides são bobinas de Tesla. Agora está se encontrando mais coisa lá que não... E depois nós vamos discutir um pouco mais a pirâmide. E que meus estudos já levaram ao entendimento. Que realmente não é túmulo, mas deveria ser levado o corpo do faraó lá para dentro para ele ser reanimado por eletricidade. Tal qual o conto de Mary Shelley, Frankenstein. O Dr. Frankenstein não animava o corpo com eletricidade. Eu suponho que seja isso. Não só isso, mas também parte disso. Eu não posso entrar aqui numa explicação mais aprofundada. Eu sei o que é, mas eu não posso entrar aqui. Não nesse momento. Talvez num futuro distante eu fale disso com mais propriedade, porque eu não posso passar essa informação para frente. As minhas entidades proibiram, mas eu sei o que é. Que eu posso adiantar, é uma bobina de Tesla em que o corpo do faraó seria animado lá dentro. Por isso que o corpo era preservado. Bom, mas o corpo, se eles preservavam para reanimar aquele corpo, para trazer a ânima de volta para o corpo através de eletricidade. Você pode ver, o nosso corpo ele é todo regido por descarga elétrica. O cérebro, as sinapses são descargas elétricas. Mas vamos avançar um pouquinho. Vamos voltar aqui para a história aqui da pirâmide, da grande pirâmide aí, que eles falam que não tem tecnologia. Ou seja, eu suponho que ninguém avisou ao Partido Comunista Chinês, aos líderes do Partido Comunista Chinês, que em 1928 o arqueólogo Howard Carter abriu a Câmara Funerária de Tutankhamon, no Vale dos Reis do Egito. Lá sim estão os túmulos dos faraós. Ele já foi aberto em 1928. Só avisar o Partido Comunista Chinês que desde 1928 há a tecnologia que permite fazer todo esse trabalho. Então, não seja por isso. E não para por aí. Vamos lá. História a história dessas estruturas artificiais disfarçadas de formação geológica não param por aí. Vamos lá. Em 8 de julho de 2024,
La Nación, publicado foi o artigo cunhado de A História da Casinha que se projetava nas alturas e que, embaixo, escondia uma joia do mundo antigo. Lendo-se que, com a chegada dos primeiros europeus às costas do México, houve um choque de culturas e várias civilizações nativas foram descobertas, incluindo pequenos templos, monumentos e necrópolis. No entanto, a vasta extensão da selva de Yucatán tinha um templo que não foi encontrado como conhecemos hoje até 1873. Porque a estrutura, que a priori foi tida como uma casa de pedra que estava sobre uma vegetação rasteira no topo de uma colina, era a pirâmide de Chichén Itzá. Sim, a pirâmide que ficou conhecida como El Castillo foi coberta por uma vegetação rasteira por mais de 6 séculos, só deixando o topo exposto. Tem até a foto. Em 1873 tinha uma colina, tem uma foto aí na internet, depois vocês procuram. Vocês procuram a pirâmide de Chichén Itzá. E no topo da colina tinha uma casinha de pedra ali. Aí os caras foram mexer e viram, isso aqui era uma pirâmide. E aí, que é o ponto que eles chegam. Quando eles não têm argumento, eles veem que é aquele negócio natural. Ele falou, foi coberta por uma... Falando que depois se chamaram de El Castillo, que foi entendido como um castelo, foi coberta por uma vegetação rasteira por mais de 6 séculos. Não foi coberta por mais de 6 séculos. Eles colocaram a vegetação igual à pirâmide da China. Essas formas geológicas, elas foram escondidas. O que eu suponho que eles cobriram tudo com vegetação, com terra rasteira, ou seja, para não danificar a obra e deixar ela protegida. Eles saíram de lá. E aí, uma ventania, uma forte chuva, igual acontece aqui em Santos, que vive desabando casa dos morros aqui de Santos, uma forte ventania que tirou o topo da pirâmide e ficou descoberto. Que aquilo lá não era para ser descoberto. Essas obras, elas são cobertas, são naturalmente escondidas. É igual o lago Titicaca aqui, nos Andes, aqui acho que é na Bolívia, Titicaca, acho que foi aquele cara, qual era o nome dele? Jacques Cousteau, que descobriu que dentro do lago tinham templos lá dentro. Não era um lago, era um vale que eles encheram de água, inundaram aquilo para esconder os templos. Igual Oak Island, a ilha de Oak Island, que agora encontraram o tesouro, é uma pirâmide que foi coberta, ou aqui a ilha Urubuqueçaba, que é o bico de uma pirâmide também. Eles cobriram isso daí, essas foram cobertas. E indo para o Egito, está tudo coberto de areia. Eles cobriram, antes de sair de lá, eles enterraram tudo aquilo lá na areia. Tanto é que foi o primeiro que foi descoberto foi a esfinge. Alguém achou um tropicão no cucuruto da esfinge. Eles foram desenterrando. Matheus, mas os caras cobriram tudo aquilo lá de terra. Como é que os caras fizeram isso? O escravo. Escravo serve para isso. Você tem escravo, manda o cara fazer. Manda os caras cobrir, depois mata o escravo. Ninguém fala nada. Os antigos faraós faziam isso. Eles construíram as estruturas, depois matavam os pedreiros, os arquitetos, para ninguém revelasse onde estavam as câmaras secretas. Velho. É o truque. E esse ponto da ciência a gente acaba refutando, porque esses caras tinham conhecimentos astronômicos fantásticos. Essas conversas que quando eles não podem explicar, depois eles vão para quando vão se desvendando as coisas ou não. Mas os caras carregaram, não teve nada de alienígena. Esses antigos eles tinham conhecimentos altamente avançados de astronomia, que hoje os caras só descobriram com esses putas telescópios que tem por aí. Observatórios, computador, cálculos que não se acabavam, mas eles descobriram isso recentemente, que eles comprovam que os antigos estavam certos. Os antigos eram pessoas sortudas, eles começaram a dizer que aconteciam coisas, por uma incrível coincidência estava tudo correto. Não, eles tinham ajuda alienígena para construir essas estruturas. Me venham falar que não. Me venham falar que não. Isso é papo furado. É igual o Santo Daime, que descobriram que o Santo Daime ele funciona com combinação de 2 ervas.
Como é que os caras descobriram isso, sendo que os estudiosos só descobriram isso agora com microscópio, análises microscópicas das estruturas, dos componentes do santo daime? Como é que eles descobriram que um componente do santo daime ajudava o outro a funcionar dentro do sistema nervoso central? Não, foi sorte. O cara falou, vamos juntar duas plantas para dar um barato na turma, para ficar louco. Ah, essa aqui não fica o suficiente, então vamos pôr essa aqui junto. Como é que existe esse conhecimento tão apurado da coisa? Eu já falei aqui, esse conhecimento foi dado pelos alienígenas do passado. Os alienígenas do passado propiciaram esses conhecimentos em vastas áreas. E da construção das pirâmides também. Aí aparece o egiptólogo lá para falar, não, meu, quem construiu não foram nem os escravos, foram os moradores do Egito que construíram em troca de que eles eram pagos com cerveja. Pô, essa cerveja ia ser boa pro cara arrastar uma puta de uma pedra daquele tamanho nas costas, ou cerveja boa. Porque, sinceramente, se o cara não era escravo, ele era um morador, eu estou lá morando lá, o cara, ô Matheus, vamos puxar essa pedra aqui nas costas, cara, eu paro de beber. A primeira coisa que eu faço, eu paro de beber. Ô Matheus, vamos dar um adeus aqui, uma Lucifer, uma cerveja belga para você. O que tem que fazer? Só tem que carregar essa pedra, ou sei quantas mil toneladas nas costas. Fique com cerveja para você, faça bom proveito, meu. Comigo não. Então essa conversa fiada de que os moradores lá das áreas carregaram as pedras nas costas por causa de cerveja, meu. Pô, vai ser pinguço assim lá longe, cara. E por aqui eu encerro o texto de hoje. Pô, dito isto, vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto, e a hora que vocês mais gostam também, que é a hora em que eu ganho uma graninha. Dito isto, vamos para a arrecadação de fundo, que é dividida de forma direta e forma indireta. Sim, por forma indireta, os meus livros aqui, você pode contribuir com o Cuesta, adquirindo os meus livros aqui, ó, A Máquina da Verdade, esse livro Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa, pode dar para molecada, que é para molecada pegar gosto por leitura, ou para você que já gosta de leitura e quer fazer não vou falar, utilizar em outros campos da sua vida, como o campo sexual, por exemplo, leia A Saga de Kid Winchester, sim, os links dos dois livros, um para os adultos e um para a molecada, estão aí na descrição. Sim, é uma história picante, hein, gente? Eu recomendo para você que quer ter umas ideias diferentes, ler esse livro. Aí tem o link do meu curso de exorcismo aqui, Fundamentos do Exorcismo, para você colocar o Satanás para fora de casa, e vamos para a arrecadação de fundos por via direta. Por via direta, o apoio do meu blog O Mochileiro Místico, o Pix, para você já fazer sua contribuição. E aí em Dubai, ó, fiquei sabendo que estamos sendo assistidos em Dubai. Ó, pessoal de Dubai, força aí na colaboração, hein? Eu sei que não dá para fazer o Pix, mas você pode fazer o PayPal, você que é meu acólito do estrangeiro. E aí tem os links da Boutique do Cuesta para você comprar sua beca de conservador para as manifestações que nós vamos fazer. Faremos muitas manifestações em defesa do nosso Brasil. O link do meu álbum de rock em parceria com meu amigo Renato Pop, para você ouvir um rock and roll, e Combustível, Metal e Poema, Mull of Kintyre. Sim, Combustível, Metal e Poema, Mull of Kintyre. Essa é aquela canção do Paul McCartney, famosa. Mull of Kintyre, Mull of Kintyre. Eu conto a história da música e faço uma série de análises. Lá esse vídeo aí é mais longo, da fase mais antiga. Depois eu dei uma reduzida para caber em 30 minutos, ele é de uma hora e pouco, então ele é bem amplo. Então eu recomendo assistir por partes, porque assim fica mais fácil de se entender. Algumas pessoas foram assistir inteira, tudo fala, pô, cara, é muito comprido, cara, é muita informação. Então assiste por parte. Assiste uma parte, quando você vê que está mudando o assunto, volta, faz uma análise em cima, conversa com as pessoas, depois assiste outra parte, e por aí vai, ok, gente?
Aí na sequência tem o contato do Cuesta para você mandar suas dúvidas, sugestões de pauta e coisa e tal. E aí temos o grupo do Cuesta no X, o Pravda Conservador, e o grupo do Cuesta no WhatsApp. E Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos. Atenção, todos os caros, Denilson, atenção, próximo evento, regras para erradicar os radicais. Quando o adversário é forte, no sábado, dia 6 de setembro de 2025, às 6 horas da tarde, às 18 horas, sim, no sábado, dia 6 de setembro de 2025, às 18 horas, regras para erradicar os radicais, quando o adversário é forte. Dito isto, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!